Muito bem, meus queridos, nós hoje à noite estamos continuando a nossa série de pregações na vida de Abraão, no livro de Gênesis. Se você não tem um esboço, nós temos vários esboços que nós podemos lhe dar. Se há alguém que gostaria de acompanhar com o esboço, hoje nós estaremos estudando Gênesis 14. Peço que vocês primeiro peguem sua Bíblia. Como tem sido a nossa experiência nas últimas 2 semanas, nós vamos continuar com isso por um tempo, para afirmar o que nós cremos a respeito da Bíblia. Porque nós cremos que a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz, ela é suficiente para tudo que nós precisamos para a fé e para o viver. Então essa declaração é nada mais do que uma afirmação a respeito daquilo que nós cremos quanto à Bíblia. Então se você quiser, você pode ler comigo de voz alta o que for aparecer aqui no telão. Alguns podem pegar a sua Bíblia se quiser. Eu estou segurando 2 coisas, então não dá certo, mas vamos lá, vamos ler juntos essa afirmação. Esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está preparado a se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre uma fé visível. E é importante a sequência dessa pregação logo depois da pregação da semana passada, porque na semana passada nós falamos sobre fé e medo. E diante de obstáculos, lutas, sofrimentos dessa vida, nós temos uma escolha. Nós podemos escolher andar pela fé, confiando plenamente em Deus, ou nós podemos escolher o medo e assim tentar resolver as coisas da nossa própria maneira. O problema é que quando nós seguimos o caminho do medo, as coisas não vão bem. Nós acabamos atrapalhando o nosso andar e nós desviamos do foco. E o foco deve ser este, de olhar para Deus, de olhar para Cristo, que fortalece a nossa fé e no meio daquela tribulação, nos ajuda a passar por meio da tribulação, fortalecidos na fé. Hoje à noite é interessante, nós vamos pular o capítulo 13. Vocês podem ler capítulo 13, que é uma história muito interessante, onde Abrão e seu sobrinho Ló se separam, porque ambos têm grandes rebanhos e não há pastagem para todos os animais. Então, Abrão e Ló decidem se separar, um para cada canto, um para o seu canto. E a gente pode ler ali sobre a escolha de Ló, que escolheu um lugar que seria bom em termos do que era visível, mas acabou numa condição bem mais complicada, o que também vamos ver mais adiante. Mas no capítulo 14, nós queremos destacar hoje à noite algo que meio que é o oposto de como Abrão reagiu no estudo da semana passada. Porque na semana passada, em 2 momentos diferentes, ele agiu pelo medo. Primeiro, depois de ter recebido a bênção e a promessa de Deus, de ir até uma terra que Deus lhe mostraria e Deus ali iria lhe abençoar. Depois de ter recebido essa promessa, diz que ali na terra de Canaã houve fome. E o que é que Abrão fez? Em vez de ficar na terra prometida, confiando em Deus para suprir as necessidades, ele
sua família, e seus servos e todos os seus rebanhos desceram até o Egito, porque Egito era o lugar onde tinha muita prosperidade, era o lugar do rio Nilo, onde as pastagens eram boas para os animais. E lá ele agiu de forma enganosa. Mandou sua esposa dizer para Faraó que ela era sua irmã e não sua esposa, justamente porque Abrão tinha medo de que ele seria morto, porque sua esposa era linda. Ele tinha medo que Faraó iria tirá-la para ser sua esposa e iria matá-lo. E de forma enganosa, ele novamente não confiou em Deus, mas agiu pelo medo. Então, tendo visto este pano de fundo da história de Abrão, a narrativa de Abrão, hoje nós vamos encontrar um homem diferente. Nós não sabemos exatamente quanto tempo passou desde Gênesis 12 até Gênesis 14, mas certamente houve um certo crescimento. E certamente nós vemos agora nessa história ousadia e fé. Hoje nós vamos falar sobre uma fé visível. Gênesis capítulo 14, eu vou ler o capítulo inteiro e depois nós vamos abordar algumas partes, uma de cada vez. Gênesis capítulo 14, diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Kedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé, Kiriataim, e os Orreus no seu monte Seir, até El-Paran, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto aos carvalhos de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obar, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava depois de derrotar Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu:
Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, sem nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que toca a Aner, Escol e Manré, os homens que foram comigo, e estes ficam com a parte deles. Vamos orar novamente? Meu Deus, obrigado por tua palavra e por histórias como estas, ó Deus, que revelam para nós verdades a respeito de nós mesmos, mas principalmente verdades a respeito do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus, não um Deus distante e obscuro, mas um Deus presente, um Deus que tem se revelado a nós. Obrigado por isso, Pai. Fortaleça a nossa fé nessa noite para que também venhamos a viver de forma visível, de uma fé que se demonstre aos outros que nós confiamos em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fé verdadeira é uma fé demonstrada pelas ações. Vocês todos hoje à noite estão sentados numa cadeira. Em algum momento vocês tiveram que colocar sua fé nessa cadeira, correto? Agora, eu sou grande, sou pesado, eu já sentei em cadeiras desse tipo aí, já quebrei um bocado. Não sei quantos, provavelmente uns 5 na minha vida eu já quebrei dessas cadeiras brancas. Mas nós tipicamente olhamos para a cadeira, nós sentamos por quê? Nós confiamos que a cadeira vai sustentar o nosso peso. Isso é uma maneira simples de descrever uma fé visível, uma fé que age. Se eu simplesmente olhasse para a cadeira e dissesse, eu creio que essa cadeira vai me segurar, mas eu nunca sente nessa cadeira, isso não é fé, certo? Fé verdadeira é uma fé que diz, eu vou sentar, eu confio e eu vou agir. Hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre uma fé visível, porque enquanto nós não vemos muito falado sobre fé nesse trecho, a maneira como Abrão agiu e a sua resposta no final da história nos mostram que ele confiou em Deus, que ele tinha fé verdadeira e por causa disso ele agiu. A verdade é que nós que cremos em Jesus Cristo, nós que somos crentes, o nosso andar deve influenciar as pessoas ao nosso redor. Nossas decisões e as nossas ações devem refletir o compromisso que nós temos como discípulos de Jesus Cristo. Uma vez que nós decidimos abandonar o mundo, de negar a nós mesmos e de tomar a cruz e seguir a Cristo, nós devemos viver de tal forma que o mundo veja em nós algo diferente. Então, se há uma coisa que eu quero que vocês tirem, uma lição que eu quero que vocês levem para casa hoje à noite, é essa lição. E Deus é digno de ser confiado. E porque Ele é digno de ser confiado, a nossa fé deve ser vivida de tal forma que as pessoas ao nosso redor vejam a diferença que Deus faz em nossas vidas. Nessa narrativa aqui em Gênesis 14, nós encontramos uma história que poderia muito bem se encontrar no filme de ação. Porque nesse filme nós temos alianças políticas, nós temos guerras, nós temos sequestro, nós temos alianças depois da guerra com outras pessoas. E nós encontramos aqui não somente alianças políticas, alianças econômicas, mas nós encontramos aqui uma demonstração que é resultante da promessa que Deus fez a Abraão. Eu vou explicar um pouco mais o que eu quero dizer com essa demonstração. Quer dizer, é a primeira vez, o primeiro momento em que nós observamos algo sendo aplicado de forma visível a partir daquilo que Deus prometeu. Eu vou explicar isso um pouco adiante. Mas antes de ir para o primeiro ponto aqui do nosso esboço, eu queria fazer uma pergunta e ver quem pode me ajudar a lembrar. A promessa que Deus fez a Abraão incluiu 3 componentes. Vocês podem se lembrar quais são? Terra, descendência e bênção. Terra, Deus prometeu uma terra que
até então Abraão não conhecia. Deus o tirou do seu povo, da sua parentela, e mandou ele ir até uma terra que Deus lhe mostraria. O que hoje nós sabemos que era a terra de Canaã. Ele foi, mas Deus também prometeu lhe dar descendência. Agora, se vocês se lembram bem, até esse momento, Abraão tinha 75 anos e sua esposa 65 anos. Eles já tinham idade, não eram adolescentes, não eram jovens. Para Deus fazer essa promessa, exigiria fé da parte deles. Por quê? Porque lemos no finalzinho do capítulo 11, um detalhe muito importante, que Sarai, a esposa de Abraão, era estéril. Ela não podia ter filhos. Terra, descendência e bênção. Hoje à noite nós vamos ver esse terceiro componente, bênção. Nós vamos examinar um pouquinho os diversos aspectos dessa bênção e como nós podemos até colocar em prática a bênção da mesma forma. Será que a nossa fé é evidente aos nossos colegas de trabalho? Será que a nossa fé é um testemunho visível da obra de Deus em nossas vidas? Para a nossa família, para os nossos conhecidos? Hoje à noite nós queremos colocar nossa fé em ação, que é o primeiro ponto aí do seu esboço. Uma coisa que eu quero destacar que você vai encontrar aí no seu esboço é o seguinte: nós não devemos ficar travados por conta das nossas falhas no passado. É justamente uma lição que Abraão vai aprender vez após vez. Por quê? Ele é como nós. Ele era um grande patriarca da fé, sim, mas ele era um ser humano, ele era pecador, ele tinha falta de fé, ele mentiu por diversas vezes, ele não confiou sempre naquilo que Deus disse. Mas ele poderia muito bem ter ficado travado devido à sua escolha no capítulo 12, onde ele foi para o Egito devido à ausência de alimento por causa da fome que tinha em Canaã. Ele poderia muito bem ter ficado travado no passado devido à maneira enganosa como ele agiu, porque as consequências das decisões dele ali não foram pequenas, não. Nós lemos no capítulo 12 que a casa de Faraó foi punida por Deus por meio de pragas. E isso tudo por causa do engano de Abraão. Então, a consequência desse engano é que outras pessoas sofreram. Eu não creio que Deus deseja que as pessoas sofram por causa das nossas ações erradas. Eu não creio que Deus espera que as pessoas sofram por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso pecado. E à medida que nós aprendamos com a vida de Abraão, nós vamos começar a viver dessa forma de deixar o passado no passado e tomar novos passos de fé, a fim de que a nossa vida glorifique a Deus e sirva como bênção para as outras pessoas. Segundo ponto da letra B aqui, preste atenção às consequências das suas decisões. Preste atenção às consequências das suas decisões. Interessante, porque nessa altura da história, nós lemos Gênesis 13 em diante, que Abrão e Ló tinham enriquecido ao ponto de que tinham muitos rebanhos que a terra onde eles estavam não poderia suportá-los, não podia sustentá-los. Então eles se separaram em Gênesis 13, dos versículos 2 a 7, e Abrão deixou Ló, o seu sobrinho, escolher primeiro. Ló olhou, ele escolheu o que ele achava que era melhor. A terra ali perto de Sodoma e Gomorra. Mas, ao escolher essa terra, o que Ló não sabia é que ele estava se colocando numa situação vulnerável, porque ele iria se expor, e também sua família, ao pecado de Sodoma e também a certos conflitos internacionais. Ali não era um lugar agradável de se viver. Às vezes as aparências enganam. Para ele era uma terra bonita, era um lugar fértil para que os seus rebanhos pudessem ali habitar. Mas o que ele não examinou foi a situação cultural. Ele não
avaliou a questão do pecado e de tudo que estava acontecendo ali, porque ali era um lugar de muita maldade, um lugar de muito pecado, de muita imoralidade e muita idolatria. Ao escolher essa terra, ele acabou se colocando numa situação extremamente vulnerável. E no capítulo 19, no capítulo 19 nós lemos sobre as consequências trágicas dessa escolha de Ló, de ter se colocado ali em Sodoma e Gomorra. Mas aqui no capítulo 14 nós encontramos ele no meio de um conflito internacional. No meio desse conflito internacional, ele acaba sendo sequestrado. Mas primeiro, vamos pensar um pouquinho sobre o que estava acontecendo aqui. Temos muitos nomes, você já viu que são nomes difíceis. A gente não vai ter uma prova no final para você se lembrar de todos esses nomes não, viu? Não é o ponto importante. Ao mesmo tempo, é importante observarmos que nomes são colocados na Bíblia por um propósito. Nomes e lugares estão ali para nos mostrar que são histórias verídicas, certo? Não são contos de fadas. O que nós encontramos aqui é que tinha no Oriente Médio Antigo, aqui uma estrada que era conhecida como a Estrada dos Reis. Era uma estrada importantíssima para a economia da região. E o que acontecia é que as nações, através dos quais essa estrada passava, faziam alianças políticas e econômicas para que a mercadoria pudesse passar por ali, para que eles pudessem ter intercâmbios econômicos. Então, essa região aqui era extremamente importante, e justamente a região da Terra Prometida, Canaã. Parece que nada mudou, né? Você vê hoje que aquela região continua sendo uma região de grande conflito. Não há nada novo debaixo do sol. Então a gente vê as coisas lá, a gente pode pensar que é novidade, porque é que eles não conseguem se acertar. Gente, isso é uma história de milhares de anos e não é uma coisa que se resolve da noite para o dia. Tem um porquê de todo o conflito nessa região. Mas nós temos aqui esses personagens, eu não vou repetir os nomes, a não ser esse primeiro aqui, Quedorlaomer. Quedorlaomer era o rei de Elão. Agora, esses nomes são nomes das antiguidades, não eram os nomes mais usados ao estudarmos mais para frente. Então, essa região aqui da Babilônia e da Assíria era onde se encontravam esses reis. Quedorlaomer era o chefe, quer dizer, ele era o rei dos reis, ele era o responsável por essa aliança política entre esses 4 reis, essas 4 nações. Eles controlavam toda essa região aqui, onde passava essa estrada dos reis. E acontece que aqui embaixo, nessa região, ao sul de Canaã, tinham outros 5 reis ou governantes que ficaram um pouco irritados, um pouco não, porque já passava de uma década que eles estavam sendo oprimidos e controlados por esses 4 aqui. Vamos às regiões onde esses 4 estavam localizados. Você pode entender por que eles queriam controlar essa região. Essa estrada era importantíssima para a economia deles. Então, os reis que se revoltaram, não gostaram, queriam sua independência de certa forma, eles não queriam ser oprimidos por esses reis, eles entraram em guerra contra esses 4. Então, Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Nabe, Semeber e Zoar. Então, todos esses, não deu para destacar o local, porque todos esses 5 se encontram dentro desse círculo aqui, que é na região sul de Canaã. Muitas vezes, nesses tempos, rei era simplesmente o termo para governante, um governador de uma determinada região. Não é que cada um desses lugares era uma nação em si. Às vezes era simplesmente uma cidade ou uma região que esses reis controlavam. E eles entraram em batalha, e a batalha ocorreu no Vale de Sidim, logo aqui embaixo, ao sul do Mar Morto.
certo? Estrelinha aí só para destacar o que estava acontecendo. Se você percebeu na história o que é que aconteceu, a batalha ocorreu, mas quem venceu, quem ganhou? Esse grupo aqui. Eles eram mais fortes, eles tinham mais soldados, mais tropas, e pelo que nós lemos, onde eles fizeram essa batalha, era um lugar onde tinha certos poços de bitume. E nesses poços, alguns caíram e ficaram presos, não conseguiram avançar. Então, o que aconteceu? A batalha ocorreu, eles ganharam, mas ao levar os despojos da batalha de volta para as suas regiões, aqui que seria hoje Iraque e Irã, eles também levaram consigo alguns prisioneiros. E dentro desses prisioneiros estava um personagem importante, Ló, o sobrinho de Abrão. Então o que acontece na história? Depois dessa rebelião, depois dessa batalha, e os 4 terem levado consigo os despojos da batalha, levaram os prisioneiros da batalha, uma pessoa escapou, um homem escapou vivo. E para quem ele foi contar essa história? Ele foi contar a história para Abrão. Abrão, o seu sobrinho foi levado. Eles não somente nos derrotaram, mas o seu sobrinho foi levado. Os bens do seu sobrinho foram levados. E ele está hoje preso em alguma região aqui. A gente não sabe exatamente onde eles iriam parar. Então nós não sabemos se isso era uma questão de horas, mas nos parece que não demorou muito tempo para Abrão juntar um pequeno exército. Diz o trecho que eram 318 homens da sua casa. Não quer dizer que todos moravam dentro da mesma cabana não, ou mesma barraca não, mas quer dizer que era da família dele, eram os servos dele, eram os amigos dele. E esses 318 faziam parte da caravana de Abrão, que se movia de lugar em lugar. Então, quando a gente imagina quem foi até o Egito, não foi só Abrão e Sarai, não, foi toda a sua família, esses 300 mais as suas famílias. Então foi um grande grupo de pessoas. Então Abrão juntou esses 318 homens, os mais fortes, diz o trecho, e ele foi atrás dos reis que saíram aqui dessa região do Vale de Sidim, que é ao sul do Mar Morto, aqui embaixo. E ele subiu até essa região que é conhecida como Dan. E aqui, Abrão e seus 318 homens vão derrotar um exército muito mais potente, um exército muito mais capaz do que eles. Qual foi a diferença? O que se destaca nessa história? Deus estava do lado de Abrão, certo? E a gente vai ver essa mesma lição repetida por diversas vezes ao longo das Escrituras. E apesar de um número ser menor, apesar de um povo ser insignificante em termos políticos, em termos econômicos, se Deus está do lado, não há ninguém que possa impedir, não há ninguém que possa derrotar. E a mesma lição continua sendo a verdade ainda hoje. Com Deus do nosso lado, o inimigo jamais pode nos derrotar. Mas nós temos muito que aprender, porque a nossa tendência é de viver pelo medo e não pela fé. O que nós encontramos aqui, a batalha aconteceu, Abrão e suas tropas derrotaram aqueles 4 reis, tomaram o despojo de volta, pegaram Ló e os outros prisioneiros e os levaram de volta. Aqui nós temos um quadro, um desenho, uma pintura bem antiga sobre esse vale, ou sobre essa batalha de Abrão com os reis. Isso vai nos levar para o segundo ponto da história. E é aqui que eu vou passar o restante do nosso tempo hoje à noite. Porque a batalha é interessante ver a vitória de alguém mais fraco,
Mas o que se destaca nessa história não é a vitória da batalha, não é as alianças políticas que estavam acontecendo. O que se destaca na história são os últimos 8 versículos, do versículo 17 até o 24. Vejam comigo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomé e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, ele está voltando da batalha, ele tem todos os despojos e o rei de Sodoma fica sabendo. Talvez alguém foi à frente e comunicou aos 5 reis daquela região que Abrão tinha ganhado e que ele estava voltando com os prisioneiros e com os despojos da batalha. E o rei de Sodoma saiu ao encontro de Abrão. Por que será que esse rei saiu ao encontro de Abrão? A única razão que eu consigo imaginar é que ele queria agradecer. Ele queria conversar, ele queria apertar a mão desse homem que tinha dado a eles a vitória econômica, a vitória política, e a opressão iria ceder dali para frente. E nós encontramos aqui, pelo fato de Abrão não simplesmente ter resgatado o seu sobrinho Ló, mas também ter ajudado politicamente aqueles que estavam sendo oprimidos na região, isso serviu de bênção na vida de outro povo. E se vocês se lembram, ao voltarmos para a história em Gênesis capítulo 12, quando Deus fez a promessa a Abrão, os 3 componentes eram terra, descendência e bênção. E a bênção tinha vários aspectos. Deus falou que iria abençoar Abrão. Ele falou que iria abençoar todos aqueles que também abençoassem Abrão, mas também iria castigar ou punir ou julgar todo aquele que iria fazer algo contra Abrão e seus descendentes. Então, a bênção tinha 2 componentes. Deus iria abençoar quem abençoasse Abrão, mas Deus também iria amaldiçoar quem amaldiçoasse Abrão. O último componente da bênção é que Deus falou a Abraão que todos os descendentes da terra seriam abençoados através dele e de sua descendência. O que nós vamos ver sendo revelado cada vez mais ao longo dessa história, a significância dessa bênção, não só para Abrão, mas para outros povos. Então, nessa história aqui, nós destacamos o fato que Deus abençoou Abrão com uma vitória, e em contrapartida, Abrão serviu de bênção para as outras nações que estavam ali por perto. Isso aconteceu por diversas vezes na história. Nós vamos ver no final do ano o 4º patriarca, que é José, que também vai servir de bênção para as nações, devido a uma sabedoria divina que Deus vai lhe dar. Deus não abençoa para que a bênção seja retida. E isso é muito importante nós entendermos sobre a bênção que Deus dá, não somente a bênção que ele deu a Abraão e seus descendentes, mas o mero fato de Deus ter nos abençoado de alguma forma deve servir para nós também abençoarmos os outros ao nosso redor. Nós podemos chamar isso de ciclos de bênção. Vou voltar para isso já já, mas ciclos de bênção. Deus abençoou Abrão. Abrão vai abençoar Melquisedeque nessa história, e Melquisedeque vai abençoar Abrão. É um ciclo que vai se repetir. Você abençoar os outros, você também vai ser abençoado. Agora, isso não é uma barganha que você vai fazer, porque muita gente acha que o evangelho é assim, né? Que eu vou dar algo para Deus e Deus vai me abençoar com riqueza, Deus vai me dar saúde, mas isso é um evangelho falso. Mas a tendência natural ao abençoarmos outros é que nós também seremos abençoados. Isso é natural. Isso tem acontecido tantas vezes na minha vida que eu já perdi conta. De quantas vezes eu decidi ser generoso e ajudar uma pessoa necessitada, e
Logo adiante, eu passei uma necessidade e Deus usou outra pessoa para me abençoar. E esse ciclo de bênção é um ciclo que demonstra que Deus é um Deus abençoador. Ele é um Deus que demonstra graça para os seus. É um Deus bondoso, é um Deus que quer nos encorajar. Agora, eu não quero dizer que isso é riqueza necessariamente. Não quero dizer que isso necessariamente é sempre saúde. Mas o que eu quero dizer é que Deus promete estar do nosso lado. Ele promete nos fortalecer. Ele promete nos abençoar. Mas nós precisamos ser bênção dos outros. E aqui, nesse contexto da história, aparece um sujeito. O nome dele é Melquisedeque. Até então, não tem conhecimento sobre ele e tem pouco conhecido depois sobre ele. Nós vamos encontrar ele aparecendo mais uma vez nos Salmos e depois também no livro de Hebreus. Melquisedeque é um personagem interessante, porque ao ler esse trecho, nós pensaríamos que ele estava envolvido naquela aliança política dos 5 reis ali em volta de Sodoma e Gomorra, porque ele justamente vai abençoar Abrão depois dessa vitória. Pode parecer que ele estava agradecendo a Abrão por ter dado essa vitória a seus colegas, digamos, de política. Mas Melquisedeque vai aparecer por diversas razões e nós vamos explicar hoje à noite. Porque eu ouvi uma pregação uma vez de um pastor e teólogo lá nos Estados Unidos. O título da pregação era mais ou menos assim: vamos nos empolgar com a história de Melquisedeque. Não sei se você já olhou para a história de Melquisedeque e pensou, puxa, isso é empolgante, isso vai me animar, a história de Melquisedeque. Muita gente lê, passa rapidinho, não entende quem é esse personagem e a significância dentro de toda a história de redenção das Escrituras. Mas nós vamos examinar isso hoje à noite. Vai mais ou menos ser uma lição de teologia, porque é um personagem muito, muito importante, certo? O nome dele é Melquisedeque. Melquisedeque tem 2 partes. Melqui significa rei, Sedeque significa justiça. Então, ele vai ser conhecido como o rei da justiça, mas ele também é rei de Salém, uma cidade conhecida como Salém, e mais tarde na história nós vamos conhecer por outro nome, Jerusalém, certo? É a cidade da paz, Salém, que vem da palavra paz em hebraico, que é Shalom, certo? Então, Melquisedeque, ele era o rei dessa cidade de Salém, dessa região de Salém. Então, ele é rei de justiça e rei de paz. Mas por que ele aparece na história? Porque você vê o que estava acontecendo. Abrão estava regressando da batalha, o rei de Sodoma foi ao encontro dele, e Melquisedeque também foi ao encontro dele. Então, não sei se o rei de Sodoma foi junto com Melquisedeque ou se de alguma forma eles surgiram ali no mesmo momento, chegaram ali no mesmo momento, mas o que acontece é que Melquisedeque vem para abençoar Abrão. Melquisedeque chega ali e diz o trecho que ele trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. É aqui que nós vamos ver esse nome de Deus. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante esse nome, mas Deus Altíssimo, que vai aparecer aqui por diversas vezes. Vai aparecer aqui no versículo 18, vai aparecer no versículo 19, vai aparecer no versículo 20, e depois vai aparecer também no versículo 22. Deus Altíssimo, Ele está acima de qualquer aliança política de reis. Deus é o rei que está acima dos reis. E pelo mero fato desse rei Melquisedeque reconhecer aqui nessa história que há um rei acima dele, há um Deus Altíssimo, ele estava reconhecendo que, na verdade, há um só Deus dos céus e da terra. E ele se destaca por ser um sacerdote Deus Altíssimo. Agora, se você conhece a história da nação de Israel, isso pode parecer um pouco estranho, porque até então não existia sacerdócio que foi estabelecido nos tempos de Moisés.
O sacerdócio levítico vai ser diferente desse sacerdócio de Melquisedeque. E no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus vai até explicar quais são essas diferenças no sacerdócio deles. Isso pode parecer um negócio meio maçante para você, mas se você observar detalhadamente a significância disso, isso pode ser muito abençoador para as nossas vidas. Melquisedeque chega ali com pão e vinho, certamente porque Abrão e os 318 homens, além dos prisioneiros, certamente eles estavam com fome, estavam com sede, depois de uma batalha difícil. Ele chega ali e versículo 19 diz, ele abençoou Abrão e disse, Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. Voltando aqui para o ciclo de Abrão, de uma certa forma, abençoou Melquisedeque porque ele foi e ganhou essa vitória. Ele teve fé, ele teve ousadia de ir atrás dos reis poderosos ali da região. Sim, ele tinha em mente o resgate do seu sobrinho, mas além disso, ele queria abençoar aqueles que estavam sendo oprimidos, e ele abençoou Melquisedeque e todos aqueles outros reis da região. E a resposta de Melquisedeque também de abençoá-lo, com palavras de bênção, mas também com alimento e com vinho para a sua necessidade. O desafio para nós hoje à noite é de ver a bênção que vem de Deus para nós. No caso de Abraão, a bênção foi força, ousadia, fé, vitória, diante de um obstáculo enorme. Para nós, a bênção pode vir de diversas maneiras. Às vezes, Deus nos abençoa de forma econômica. Às vezes, Deus nos abençoa com uma certa inteligência, um certo intelecto. Às vezes, Deus nos abençoa com um certo talento, um certo dom. Mas a importância sempre é que quando Deus nos abençoa com alguma coisa, aquilo não serve simplesmente para o nosso bem, para o nosso engrandecimento. Deus nos abençoa a fim de que nós também sejamos bênção na vida de uma pessoa. Ciclos. O nome que aparece aqui na bênção de Melquisedeque é Deus Altíssimo, El Elyon. Não há Deus que está acima do nosso Deus. Ele é o Deus Altíssimo. Se você fosse avaliar todos os poderes, todas as potestades que existem nos céus e na terra, Deus está acima de todos. Ele é o Supremo. Ele é o Deus que se destaca e esse nome revela essa verdade sobre a pessoa. Todos os nomes de Deus que estão nas Escrituras têm um porquê. Revelam algo sobre o caráter e a ação de Deus. El Elyon, o Deus Altíssimo. Mas diante de uma bênção, diante de o Deus Altíssimo ter dado alguma coisa a Abrão e até a nós, a maior prova que nós temos que enfrentar é a prova do sucesso. Porque a tendência humana é que quando você experimenta sucesso, você pensa que foi você que conseguiu. Quando você alcança o sucesso, você guarda para você. Quando você alcança o sucesso, você deixa de olhar para as outras pessoas e você olha para a sua situação a fim de simplesmente melhorar a sua condição. A maior prova que o crente verdadeiro enfrenta é a prova do sucesso. Em Provérbios 27, versículo 21, nós lemos o cristal o crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe. Interessante isso. O que prova o homem são os elogios que ele recebe. No caso de Abrão, ele foi elogiado, né? O rei de Sodoma foi ao seu encontro, certamente para agradecer, para elogiar. O rei Melquisedeque também foi ao seu encontro para o abençoar. Como é que você reage? Qual é a sua resposta quando alguém reconhece você? Quando você se destaca por um sucesso ou por fazer alguma coisa boa? Qual é a sua tendência? Sua tendência é de se vangloriar ou a sua tendência é humildade? Imagine
a tentação que Abrão enfrentou ao ter essa recepção lhe esperando. Pessoas elogiando, pessoas enchendo o ego dele, dizendo: olha, você ganhou a batalha, olha o que você conseguiu, olha o que você fez. E até depois dessa bênção de Melquisedeque, lemos aqui o seguinte sobre o rei de Sodoma, versículo 21. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Disse assim: me dê de volta os prisioneiros, mas você pode ficar com os despojos da batalha. Tudo que foi nos tirado é seu, pode guardar, nós vamos abençoar você, você vai ser rico ainda mais do que é. Mas Abrão, em vez de dizer: puxa, eu posso encher minha conta bancária um pouquinho mais, eu posso ter mais bens para colocar na minha casa. Não, a resposta dele foi a seguinte: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo que criou os céus e da terra. Primeiro ele reconhece, primeira coisa que ele faz que é certa aqui, ele reconhece o Deus Altíssimo. Nada tomarei de tudo que é seu, e nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, em a parte que toca a Ané, Escol e Manré. Os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Abraão falou mais ou menos o seguinte: eu não vou fazer uma aliança com você não, certo? Por quê? Depois isso pode dar errado, né? Porque Abraão conhecia algo a respeito do que estava acontecendo ali. Talvez ele já tinha noção da pecaminosidade daquela cidade, daquela região. Talvez ele observou todos esses conflitos políticos entre as nações e ele falou: eu não quero fazer parte disso não. Eu não vou fazer uma aliança com um ou com o outro, aceitando de alguma forma algo para que depois eles vão pedir algo de mim, né? Não fazer barganha com ninguém. Eu simplesmente vou agradecer ao Deus Altíssimo que me deu essa vitória, e a minha vida sirva de bênção para os outros também. Foi mais ou menos isso que Abraão fez, e o resultado é que nós encontramos Deus cada vez mais fortalecendo a fé de Abraão, abençoando ele com riqueza, com terra, e ele agora vai cada vez mais se estabelecer ali na terra de Canaã. Mas ainda vai ficar faltando um componente na promessa. O componente de descendência ainda não vai aparecer nessa altura da história. E certamente você pode perguntar: o que Deus estava fazendo? Deus deu a ele bênção, Deus deu a ele terra, Deus estava lhe concedendo cada vez mais crescimento humano na sua fé, na sua ousadia, na sua pessoa. Mas cadê a terceira promessa, o terceiro componente da promessa? Nós vamos ter que esperar, porque essa resposta não é para hoje, mas para frente. Quero terminar hoje à noite olhando o personagem conhecido como Melquisedeque, porque nele nós encontramos um retrato de Cristo. Muitas vezes, quando nós lemos histórias do Antigo Testamento, nós encontramos retratos de algo futuro. Nem sempre. Tem muita gente que vai ler a Bíblia de forma figurativa e vai ver retrato em tudo, mas não é para fazer dessa forma não. Quando a Bíblia lá na frente diz que tal coisa é um retrato de algo do passado, ou algo do passado é um retrato de algo do presente, nós podemos confiar que é de fato um retrato. Não é para a gente ficar vendo retrato de Jesus em qualquer coisa não, certo? Eu conheço igrejas por aí que cada historinha vou encontrar um retrato de Jesus. Não é a maneira como nós devemos interpretar as Escrituras. Nós devemos apenas ver o que as Escrituras nos ensinam, e se as Escrituras apontam para isso, nós podemos tirar essa lição com certeza. Então, o retrato de Cristo, que é Melquisedeque, vai aparecer de forma clara no livro de Hebreus. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 7. Hebreus 7. Você pode ficar pensando: o que é que isso tem a ver com a história de Abrão, com bênção? Muita coisa, porque
o último aspecto de bênção que eu falei é que Abraão e seus descendentes seriam bênção para todas as famílias da terra, que ele seria bênção para todos os povos da terra em algum momento. Então, nessa história, quando aparece o personagem Melquisedeque, que é um sacerdote do Deus Altíssimo, há um porquê, e o escritor de Hebreus vai nos falar qual foi esse porquê ele aparecer na história. Hebreus capítulo 7 diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando ele estava voltando da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça. Depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, quer dizer, Jesus, permanece sacerdote para sempre. Então, aqui nós temos um retrato de Jesus no sentido do sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque veio antes de Levi e o sacerdócio levítico que nós encontramos nos dias de Moisés. O sacerdócio dele é diferente. Não quer dizer nessa história que ele era um anjo, ou tem gente que até vai ler isso e dizer que ele é uma prefiguração, uma pré-encarnação de Jesus Cristo, mas eu não creio isso absolutamente. O que o autor está querendo dizer aqui, que ele, sem mãe, sem pai, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, ele estava querendo destacar o seguinte: nós não vamos encontrar em Gênesis, em lugar algum, a genealogia dele. Ele vai simplesmente aparecer, vai ser usado como um retrato importante, prefigurando quem Jesus é e o que ele vai fazer. Certo? No livro de Gênesis, nós encontramos uma sequência de muitas genealogias. Muitas genealogias. A genealogia de Adão, depois vamos ter a genealogia de Noé, vamos ter a genealogia de Abrão. Mas Melquisedeque não vai aparecer em nenhuma dessas genealogias. Quer dizer que ele não nasceu e nem que ele não teve pai e mãe. Essa descrição que nem pai nem mãe, sem genealogia, é porque a gente não lê sobre o passado dele. Ele não foi um sacerdote baseado nas suas credenciais, assim como os sacerdotes levíticos futuramente seriam. Um sacerdote, depois da instituição da lei levítica, apenas poderia ser um sacerdote se ele era descendente direto da linhagem de Levi. Agora, parece um negócio muito confuso, mas o livro de Hebreus vai nos dizer que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Vai até aparecer aqui nesse capítulo. Mas o interessante é que Jesus não é descendente de Levi. Interessante isso, né? Jesus é descendente de Judá. Ele é descendente de outro filho de Jacó. Então, ele não tem direito a ser sacerdote por causa de credenciais levíticos, por causa de uma genealogia enriquecida. Jesus vai ser sacerdote e vai ser sumo sacerdote, assim como Melquisedeque foi um sacerdote de Deus. Assim como ele adorou a Deus, assim como ele abençoou Abraão, Jesus Cristo, o Filho de Deus que foi obediente até a morte, ele adorou a Deus, mesmo sendo filho de Deus, ele adorou a Deus por sua ação, e o resultado é que ele nos abençoa, certo? Assim como Melquisedeque, sem genealogia, sem essa linhagem, ele adorou a Deus, glorificou a Deus e ao mesmo tempo abençoou a Abraão. Jesus Cristo, nesse mesmo retrato, adorando a Deus com sua obediência até a morte, ele vai nos abençoar com salvação. Ele vai abençoar os povos da terra, perdão dos pecados. Ele vai nos abençoar com vida eterna. E assim o seu sacerdócio vai ser como o sacerdócio de Melquisedeque. Mas você pode ler adiante, eu vou desafiá-los a ler o restante de Hebreus capítulo 7, porque Hebreus 7 vai dizer que o sacerdócio de Jesus é melhor do que o sacerdócio de Levi. E a razão é essa, porque no sacerdócio de Levi tinha um sistema sacrificial imperfeito.
no sentido de que os animais oferecidos em sacrifício não eram capazes de perdoar para sempre os pecados do ser humano. Eram imperfeitos porque não eram representantes perfeitos do ser humano. Os animais foram dados como um meio termo, como uma maneira das pessoas se aproximarem de Deus, mas não era o final da história. Estava vindo um sacrifício melhor, que seria Jesus Cristo. E o seu sacerdócio seria melhor porque o sacrifício que ele nos oferece, o que ele oferece a Deus em nosso lugar, é perfeito, é permanente, não tem que ser repetido todo ano. Quando você peca, Deus lhe perdoa, você não tem que oferecer um animal no sacrifício, assim como eles faziam no Antigo Testamento. Não há mais o dia da expiação, que na história de Israel era o dia anual, onde se fazia expiação dos pecados de todo o povo, inclusive do próprio sumo sacerdote. O sacerdócio de Cristo é como o sacerdócio de Melquisedeque, no fato de que Jesus não veio da linhagem de Levi, e a bênção que ele nos dá é uma bênção graça, um ato de graça e não de lei. No sacerdócio levítico, tudo acontecia por meio da lei, a lei mosaica. Mas no sacerdócio de Cristo é tudo graça, é misericórdia. Porque ele mesmo cumpriu a lei pelo fato de nós jamais podermos cumprir a lei. Jesus, assim como Melquisedeque, é sacerdote, mas ele também é rei. E assim como Melquisedeque, Jesus é rei de paz, Jesus é um rei permanente, um rei eterno. Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito. Deixa eu ler só os versículos 18 e 19 aqui do capítulo 7. Diz assim: portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade. Está falando sobre a lei e o sistema sacrificial. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei não tinha condições de mudar o coração humano. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Versículo 20: isto não se deu em juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Jesus Cristo é o nosso sacerdote eterno que diante de Deus nos representa perfeitamente e diante de Deus oferece o perfeito sacrifício que jamais precisará ser repetido. Em conclusão, parece muito conteúdo, muitos detalhes teológicos, mas o que eu quero que vocês tirem é aquilo que eu falei no início. Deus é digno de ser confiado. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, isso vai afetar a vida. Quando Deus nos abençoa com graça, nós devemos abençoar aos outros. Então, como seguidores de Jesus Cristo, nós devemos viver as nossas vidas de tal forma que a nossa fé se torne evidente. Nossa fé deve ser visível. Nós devemos andar com ousadia, nós devemos andar com fé, crendo que Deus é todo-poderoso. Ele, o Deus Altíssimo, é aquele que nos dá a vitória, é aquele que nos ajuda a atravessar os obstáculos. É Ele quem nos fortalece no meio até da nossa fraqueza. Seja diante de exércitos, seja diante de gigantes, nós encontramos no caso de Davi, seja diante de qualquer circunstância que vier na nossa jornada de fé, Deus é capaz de nos fortalecer mesmo em meio à nossa fraqueza e mesmo depois de nossas falhas. Gente, isso é maravilhoso quando a gente pensa sobre a misericórdia e a graça de Deus, porque Abraão tinha errado, ele tinha enganado, ele tinha agido pelo medo, mas agora Deus continua a agir com fidelidade, enchendo a vida dele de graça. O resultado, a fé dele vai cada vez mais se fortalecer. Ele vai agir crendo que Deus está no controle de todas as coisas.
O apóstolo Paulo conheceu algo muito importante no capítulo 12. Diz que ele teve uma experiência fantástica, uma experiência que mais ninguém já teve na vida, que ele foi levado diretamente à presença de Deus. Agora, tem gente que não sabe se era sonho, se era fisicamente que ele estava na presença de Deus no céu, mas essa experiência foi uma experiência tão tocante, tão fantástica, que Deus deu a Paulo um espinho na carne. Paulo teve essa experiência espiritual, essa experiência que muitas pessoas poderiam dizer: eu estive na presença de Deus e você já experimentou o que experimentei. Mas para que ele não se orgulhasse, Deus deu a ele um espinho na carne. Nós não sabemos qual era o espinho na carne, se era uma doença física, se era uma pessoa que lhe prejudicava, se eram os obstáculos ao avançar o evangelho. Mas diz que ele pediu a Deus 3 vezes que removesse esse espinho na carne. E 3 vezes Deus respondeu a mesma coisa: minha graça te basta. Deus disse assim: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo vai adiante e vai dizer: eu aprendi que é na minha fraqueza que eu sou fortalecido, porque quando eu sou fraco é que eu sou verdadeiramente. Meus queridos, essa é uma lição que todos nós poderíamos aprender, não só com a história de Abrão, com a história de muitos personagens bíblicos, que nós somos como eles, imperfeitos, fracos, pecadores, nem sempre vamos fazer a coisa certa, às vezes vamos tropeçar e cair, mas nós temos um Deus tão misericordioso, um Deus tão bondoso, um Deus tão cheio de graça, que Ele nos levanta, Ele nos fortalece, Ele nos abençoa, mas a bênção não é para você segurar, é para você abençoar outras pessoas ao seu redor. E assim como dia a bênção veio até nós na pessoa de Jesus Cristo e nós fomos salvos dos nossos pecados, nós fomos perdoados, nós recebemos vida eterna, meus queridos, essa mensagem jamais deve ser guardada ou escondida. Nós devemos falar essa mensagem, devemos pregar essa mensagem a todos que tivermos a oportunidade, seja no cabeleireiro, seja no posto, seja no hospital, seja na padaria. As pessoas que Deus colocar no seu caminho, Ele colocou ali para que você sirva bênção. Eu não estou só falando de bênção material, mas que você passe para as pessoas aquilo que um dia você recebeu, que é a salvação dos seus pecados. Não há presente melhor, não há dádiva maior que você possa dar a outra pessoa do que a dádiva de Cristo, a dádiva da vida eterna. Vamos orar? Louvado seja o Senhor, Deus Altíssimo, aqui em nosso meio. Senhor Deus, damos graças por essa história, porque assim como todas as histórias da Bíblia, nós aprendemos algo sobre nós e algo sobre o Senhor. Ó Deus, eu confesso que eu me pareço muito com Abrão. Tantas vezes, ó Deus, eu caio, eu tropeço, eu faço algo errado. Mas a maravilha do Evangelho é que o Senhor sempre chega do meu lado e me levanta. Senhor, perdoa os meus pecados, o Senhor me purifica das injustiças. Aí eu não mereço essa bênção e nem ninguém aqui mais merece essa graça que o Senhor pede. Deus, Senhor Deus, que nós possamos aprender com essa lição tão simples, que o Senhor é digno de ser confiado, e que assim que nós confiarmos em Ti, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos abençoa, isso não seja guardado ou escondido, seja passado. Nós sejamos canal de bênção a outras pessoas. Deus, use as nossas vidas para alcançar os perdidos em pecados, as pessoas que estão vivendo no meio dessa pandemia, cheios de desespero, ó Deus, sem
sem saber da vida eterna, entes queridos falecendo, ó Deus, pessoas adoecendo, pessoas perdendo seus empregos, ó Deus, as contas acumulando sem saber como pagar. Deus, que nós possamos levar pessoas a olhar para nele, falecimento, para essa vida. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que abriu caminho para termos acesso a Ti. E até olhando esse retrato hoje à noite, na pessoa de Melquisedeque, rei, paz, um rei de justiça, e assim demonstrou um retrato de que Jesus seria sacerdote perfeito, eterno, um sacerdote que nos levaria a Te conhecer, o Deus Altíssimo, mas ainda melhor do que isso, um sacerdote que adentrou o Santo dos Santos com seu próprio sangue aspergido, ó Deus, para o perdão dos nossos pecados. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque hoje somos declarados justos do sacrifício. Hoje somos conhecidos como Teus filhos por causa daquilo. Pai, obrigado. Nós nos rendemos a Ti, nos ensina, ó Deus, ao longo dessa série de pregações, a confiar mais em Ti, a termos fé fortalecida, para que diante dos obstáculos, das lutas dessa vida, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor seja. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.